Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Na primeira carta que o apóstolo João escreve, no finalzinho do seu capítulo 1 e o começo do capítulo 2, ele vai nos falar sobre o pecado. Mas o que ele quer nos falar sobre o pecado? Porque normalmente nós lemos com Paulo, ele faz relação dos pecados. Isso é pecado, aquilo é pecado, outra coisa é pecado, mas João não faz isso. João vai nos dizer o seguinte, que Deus é luz. E quando nós entendemos que Deus é luz, então nós já compreendemos que nele não há escuridão alguma. No início do mundo, no início de tudo, havia uma escuridão sobre a terra. E o que o Senhor fez, né? Sobre todas as coisas de Deus, ele vem e traz a luz. Ele separa noite e dia, luz e trevas, porque Deus ele não deixa as duas coisas se misturarem como se fosse normal. Ele de imediato ele já separa uma coisa da outra e é muito nítido a separação. Nada é meia coisa, ele é extremamente diferente. E Deus é luz. E olhando para essa ótica do pecado, nós vamos começar a entender que se nós vivemos na luz, então nós temos comunhão com o outro. Comunhão não é adversidade, não é crítica, não é intriga, não é nenhum tipo de problema, mas é comunhão, é viver junto. Porque o Senhor ele quer que nós tenhamos a imagem dele. E a imagem do Senhor é de comunhão, é de unidade. Foi para isso que ele criou o homem. Foi para viver em união com o homem. E aí com o pecado, nós vamos, apesar de sermos pecadores, nós vamos nos esforçar para viver cada vez mais na luz. Isso se reflete na comunhão. E para isso nós recebemos o perdão do Senhor em todas as nossas, no nosso caminhar, em todos os nossos dias, mesmo das nossas faltas. Há pessoas que não acreditam no pecado. Há pessoas que acham que se fizerem uma boa ação, eles já estão bem. O fato deles fazerem as coisas erradas perante os olhos de Deus, isso não é pecado, não é problema. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando nós não cremos no pecado, então nós chamamos de Deus mentiroso. Porque ele diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós precisamos entender que há o pecado, que a nossa natureza humana, a nossa carne, ela quer o pecado, mas que o Espírito que está em nós contém de todo o tempo, para que nós estejamos aonde? Na luz, para que nós estejamos em Deus, para que nós venhamos caminhar rumo ao Senhor. Por isso há um conflito entre carne e espírito. Por isso que o pecado, ele nos leva para as trevas, mas o Senhor, ele veio para nos dar luz. E aqui, olhando esse texto, que a gente vê que apesar de sabermos que somos pecadores, de entendermos isso, que somos, nós não estamos perdidos, porque ele nos diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessamos os nossos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para isso nós precisamos confessar. Nós precisamos, e quando é que a gente confessa? Quando a gente entende, quando a gente reconhece, quando a gente vê que está naquele estado. Então nós vamos chegar para o Senhor e vamos confessar, de forma que a gente não vai viver errando e pedindo perdão, errando e pedindo perdão, porque isso não é arrependimento, isso é remorso. E remorso leva à morte, o arrependimento leva à vida. E ele nos diz que se nós nos arrependermos e se nós confessarmos os nossos pecados, então ele vai nos perdoar. Ele vai nos purificar de toda injustiça. E o Senhor, ele também nos diz aqui no texto que nós temos alguém que nos defende, alguém que luta por nós. E esse é Jesus Cristo. Ele vai testificar sobre nós e vai defender-nos diante do Pai. Jesus, ele veio a esse mundo, ele viveu como nós vivemos, ele sabe as paixões que nós passamos, as necessidades, os desejos, as tentações, as dificuldades e as nossas limitações. Ele conhece tudo, porque ele foi homem. E como ele venceu o mundo, hoje ele vai direto ao Pai. Ele está ao lado direito do Pai e ele intercede por cada um de nós. E nós precisamos entender isso. A nossa vida não é uma vida perdida quando nós nos entregamos para o Senhor. Jesus Cristo, ele é Filho de Deus. Uma vez que nós entendemos que Jesus Cristo é Filho de Deus, que ele nasceu, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, intercede por nós. Por mais que nós escorreguemos aqui, ali, pecamos ali, a nossa índole não é de andar em pecado. Nossa índole não é de viver numa vida errada. Erramos porque somos humanos, mas o Senhor, ele sabe que o nosso coração não está no erro.
o nosso coração está nele e ele nos perdoa. Essa palavra que o Senhor ele traz para nós, ele traz para que nós venhamos pensar, para que nós venhamos recalcular as nossas rotas, os nossos caminhos, para que nós venhamos andar de acordo com a vontade dele. O Senhor ele não nos fez para sermos perdidos, ele não tem prazer na queda de ninguém, na morte de ninguém, muito pelo contrário, ele mandou Jesus morrer naquela cruz para que nós tivéssemos vida, e vida é abundância. E essa vida e abundância só vem quando nós entendemos quem o Senhor é, colocamos a nossa vida na mão dele e nós descansamos nele. Pense na sua vida, olhe os seus caminhos, o que você tem feito assim que tem incomodado você, porque o Espírito Santo te incomoda. O que o Espírito Santo tem te mostrado que está errado? Recalcule sua rota, se arrependa do seu caminho, busque no Senhor perdão e faça um novo caminho, um novo traçado da sua vida, porque o Senhor ele escreveu os seus dias antes que nenhum deles existisse, e ele escreveu para você planos altos, planos bons, planos melhores, que você vai poder viver se você estiver no caminho do Senhor. Amém? Essa é a minha mensagem para você hoje, e que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.